Mateuzinho. E aí, rapaziada, tudo bom? Eu me chamo Alamo e esse aqui é o nosso projeto Os Desunidos, né? Aqui é o Matheus, aqui é o Felipe, em breve eles vão se apresentar. Mas de antemão, é um canal que vai falar sobre esportes, né? Quem sabe um dia a gente possa falar sobre outros assuntos, né? Mas além do esporte, a gente vai falar sobre a nossa realidade aqui enquanto torcedor, né? A gente vai ter um entretenimento muito grande, eu acho, né, Matheus? Mas enfim, é um prazer imenso fazer esse vídeo com vocês. Na verdade, fazer esse vídeo não. Iniciar esse projeto com vocês, né? A gente planejava isso há muito tempo e nunca saía do papel e de repente assim a gente teve uma estagnada e a gente está começando hoje. É um prazer imenso falar com vocês. Possam comentar o que a gente pode fazer, o que a gente deve comentar. Futebol é um assunto muito amplo, tem muita coisa e tem muita coisa para se estressar, né, Matheus? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, certo? Sou professor da área de educação física, amante do futebol, tudo que tem a ver com futebol. Eu tô por dentro, eu gosto de discutir, gosto de conversar, a gente ri dos assuntos. Eu muito feliz de estar aqui com esses parceiros, mais que amigos, assim, que eu tenho, pra dar início a esse projeto. Fala, meu povo, me chamo Felipe. Hoje, no momento, não trabalho, mas me sinto, como é que eu posso dizer, feliz em estar nesse projeto, nesse canal que a gente está botando para frente finalmente, depois de um tempo. A gente até já fez, tentamos fazer 2 vídeos já, um projeto, como é que se diz o primeiro nome? O plano, o primeiro piloto que a gente fez, né? Mas não deu para prosseguir. E finalmente a gente agora meio que realmente vamos botar para frente tanto com o projeto Os Desunidos, como os vídeos que a gente tem em mente de fazer, né? Vamos abordar primeiramente sobre, agora que a gente abordou já primeiramente sobre nós, né? A gente se apresentou. A gente também agora vai falar um pouco sobre como a gente vai focar como canal de futebol, né? Vamos abordar um pouco sobre os clubes, né? Pelo qual a gente. Hã? Vamos falar primeiramente sobre os clubes, né? Que a gente gosta, que a gente torce de coração. A gente tem 2 fanáticos aqui, que é o Alamo e o Mateuzinho, né? Hã? Calma. A gente vai. Primeiramente, eu tô doido. Eu acho que até eu sei o que é que o Mateuzinho quer falar, né? Sobre duas pessoas maravilhosas que se chama Carelli, que o nosso amigo Alamo ama, e sobre o técnico Zubeldia, né? Deixa eu passar primeiro pro Alamo. O Alamo fala, depois tu explora o que tu quer. A gente vai deixar o Alamo com bastante raiva, né? Mas antemão, eu tô com raiva do Zubeldia há muito tempo. Só agora que esse meu amigo, caro amigo, foi entender o que é Zubeldia, né? Mas fale, meu filho, fale. Antes da gente falar e se estressar com Fortaleza, se estresse com São Paulo, vai. Eu não vou me estressar. A gente fez 2 pilotos e eu me estressei muito. Aí eu meditei bastante pra esse vídeo, não vou me estressar. Apesar que eu sei que vão querer fazer isso, né? Mas já deixando claro, assim, pro pessoal que vai acompanhar a gente, né? Que o Matheus, como é formado em educação física, ele tem um conhecimento muito técnico, né? E a gente tá mais aqui pro entretenimento. Então, o nosso técnico aqui é o Mateuzinho. E a gente vai desenrolar o resto. Mas vou passar logo pra ele. Pra ele. Deixa eu só abordar que ele tá querendo mudar um assunto pra não ficar com raiva. Pessoal, atentem-se que o nome Os Desunidos é justamente por isso, né? A gente quer falar muito, a gente quer falar mais do que o outro. E a gente tem opiniões completamente divergentes. Então, não teria um nome melhor do que Desunidos pra descrever nós 3 aqui. Perfeitamente o que foi falado. Agora eu queria falar um pouco, já que a gente vai começar a falar com nossos times, eu queria que o senhor Alamo Rayan falasse e falasse um pouco do jogo do São Paulo, da Libertadores.
Como o São Paulo abre 2-0 e faz o quê, Felipe? Entrega de bandeja o jogo pra Aliança? Pra Aliança Lima, que não sei se o nosso público sabe, o ataque do Aliança Lima tem uma média de idade de 40 anos. É Paulo Guerreiro com 40 anos e Hernan Barcos com 42. Cara, na verdade, é porque eles começaram com um assunto mais recente, né? Mas o São Paulo vem me estressando desde o começo do ano, cara. Mas falando do jogo da Libertadores, né, cara? Macho, eu falei pra vocês, né? Eu vou externar aqui porque é o sentimento que eu tenho, né? Eu quero que o Zubeldia morra, cara. Morra. Morra. Porque não tem cabimento o cara abrir 2 gols. Cara, tava tudo escrito, meu irmão. Começou com o Neto, né? Com aquela aposta com o Ferreirinha. De ir apresentar de tanguinha se ele fizesse 10 gols. Aí vai o Ferreirinha mete 2 na Libertadores. Porra, aí de repente o cara tira ele com medo de se lesionar. O São Paulo tá fudido, bicho, desse jeito. Tá fudido. Porque tirar o cara que tava deitando no jogo com medo dele se lesionar, meu irmão, é porque o departamento médico tá ruim. Eu não vou nem entrar no mérito da diretoria, porque eu sei que eu vou me estressar mais e vão fazer eu me estressar mais com isso aqui. Mas o São Paulo tá fudido, bicho, fudido. Nem quando ganhou do Tajeres, que a gente fez uma aposta aqui, né? No primeiro vídeo que a gente fez, no segundo, na verdade, que não foi ao ar, eu tive a ousadia de falar que o São Paulo ia dar uma goleada, no mínimo, assim, 2-0 contra o Tajeres. Teve sorte de ser um gol, bicho. Sorte de ser um gol. Ainda bem que esses 2 vídeos que saíram, não foram pro ar porque eu tava lascado, bicho. Eu ia passar como um doido aqui, mas eu não sou. Não foi ao ar, mas vai ter corte desses vídeos. Só, galera, e não ter corte mais pra frente desses vídeos, desse piloto. Vocês vão ver. Foi muito bom esse piloto. Olha, a questão, falando de um pouco de tática, é um pouco sem sentido o que o Zubeldia fez em tirar o Ferreirinha. Mesmo questão de medo de machucar. Porque quem foi que entrou no lugar dele? O Wendel. O que é pior ainda. O Wendel, que é um lateral. Eu vou falar aqui. Meus colegas sempre pedem que eu fale fonte. A minha fonte é o Instagram. Eu estava no canal de Instagram e vi uma certa postagem. E eu fiquei incrédulo com essa situação. O Ferreirinha o Ferreirinha sai do jogo, destruindo no jogo. Como a gente não viu o Ferreirinha fazer há muito tempo, acho que desde o Grêmio, ele fazia um jogo como aquele. E o Zubeldia não tem um ponta, por quê? Ele não coloca o André Silva de ponta. Que joga de ponta. Que joga de ponta. O Oscar ainda tá machucado. Eu acho que ele já tá jogo. O Oscar, que também joga de ponta, não foi colocado. E o senhor William... Como é o nome do William que foi pro Porto? William Gomes, se eu não me engano. O senhor William Gomes, que foi vendido pro Porto, porque o senhor Zubeldia falou, não, temos muito pontas e ele não irá jogar. E o São Paulo precisou de um ponta e não tinha ponta. Teve que colocar a lateral esquerda. Cara, torna-se, falando da parte tática do jogo, né? É mais estressante ainda, cara. Porque o primeiro gol do Alianza, ele sai justamente lá do lado esquerdo. Porque tá o Enzo Fernandes e o Wendel lá do lado. Aí o Wendel avança pra fazer uma marcação, ele abre todo o meio e o Wendel volta pra linha de 4. Sim. Aí a bola vem pro meio e o cara que o Enzo tinha subido pra marcar, o Enzo simplesmente esqueceu do cara. Aí o cara vem pelo meio, dá o passe e faz o gol. É irritante o primeiro gol do Alianza Lima, bicho. É irritante, meu irmão. Eu quero que o Zubeldia morra, bicho. Porque levar um cara é incrível. Ele tira o ponta. Eu falei no vídeo que o Ferreirinha era bola. Esse aqui me questionou muito, né? Aí quando eu vi que o Ferreirinha fez os 2 gols, mas eu tava assim, na ponta da língua pra falar com ele. Só que o desastre do Zubeldia, do resto do time, dos 2 gols, pô, jogando em casa, meu irmão, e levar um empate desse, apaga totalmente o que o Ferreirinha fez no primeiro tempo, meu irmão. Porque a gente tava com a vitória, apaga como torcedor, né? Pra ele, pô, foi demais. 2 gols numa partida de Libertadores, jogando no Morumbi. Mas, pô, pra torcedor, tá ganhando, jogando em casa. Aí leva 2 gols assim de bobeira. E o primeiro, bicho, é justamente envolvendo o cara que ele tirou o Ferreirinha pra colocar. É uma questão, como a gente fala, muito tática. Mas que mesmo a gente como torcedor, sem ter
esse entendimento todo que eu tenho curso mais de técnico de futsal, não tenho esse de campo, mas pelo meu conhecimento de tanto tempo de ver, o máximo que a gente tem de conhecimento tático é o que a gente assiste. E ficou, pra gente ver como ficou tão notório que a gente, que só vê, não tem esse conhecimento todo de tática, ficou notório o erro na substituição. Ficou notório. O São Paulo tomou o gol de um senhor de 42 anos. Hernan Barcos. Foi o Marcos Barcos? Foi? Eu vou conferir pra gente não falar asneira. Se for asneira, por favor, o senhor editor, o seu corte. Não! Erro meu. Voltando atrás. Não pode o São Paulo perder um jogo. Isso que tu corrige. O São Paulo não pode perder um jogo pra um time que tem um ataque com Guerreiro e Hernan Barcos. O Barcos saiu aqui do Brasil já no final de carreira. Tem uns 6 anos que o Barcos saiu aqui do Brasil. Tem 6 anos, tô falando na mínima aqui. O Guerreiro tava jogando. O Guerreiro, se eu lembro bem, um time da Série B não quis ele. Porque não tinha mais condição. Ele tava jogando na Alianza Lima nos Libertadores. E o São Paulo perde pro time que tem esses dois caras, macho. Não fizeram gol? Não fizeram, mas pelo amor de Deus. Isso só mostra o quanto o São Paulo ainda é um time muito instável na questão de técnica e técnico, né? Eu, assim, não sei tanta área técnica como esses dois jovens, mas eu, desde o dia que o Zubeldia entrou e a gente percebeu, eu nunca gostei muito desse técnico. Até pelo motivo dele não gostar também da parte da base do clube. Ele não olha o pessoal. Sendo que boa parte dos jogadores que estão no São Paulo veio do Rogério Ceni, antigo técnico. Foi o Rogério Ceni que trouxe o Ferreirinha? Não, foi depois do Dorival. Hã? Dorival? Foi uma troca? Mas o Luciano veio com o Rogério Ceni, não foi? Não. Foi? Não, a troca foi o Alisson foi pra... Que mais? Calma aí, vai Vai falando aí. Não, fala aí, filho. Eu queria só externar pra vocês o quanto é magoante esse empate com a Alianza Lima, cara. Porque a gente já vinha, a gente podia pegar assim, desde o jogo do Sport da primeira rodada, né? Que no vídeo que a gente fez eu também falei que o São Paulo ia massacrar o Sport e aí deu no que deu. E aí, assim, como torcedor, né? Já vem magoado do empate com o Sport. Aí no Brasileirão qual foi outro jogo? Empatou também. E não tem nenhum gol. O São Paulo, com 2 rodadas, não tem nenhum gol no Brasileiro, bicho. É pior ainda. Foi 2 empates 0x0, não foi? Foi um empate. Bicho. Eu sei que é muito frustrante, cara, como torcedor do São Paulo, ter esse tipo de resultado. E pra mim ainda mais, porque a gente conversando, né, eu era totalmente a favor da manutenção do Zubeldia, né? Eu acho muito bonito que os clubes europeus fazem de manter um técnico, apesar da falta de resultado, por exemplo, né? Como o Klopp, o Guardiola com o City, né? O Simeone com o Atlético. Pô, eu acho isso demais, cara. Só que dói, bicho, ver. Eu preferia, assim, a gente tem de técnico hoje, assim, relevante no mercado. Tem o Dorival, né? O Tite e o Diniz. Pra mim, o Zubeldia só pode sair depois que o Diniz arrumar um trabalho. Gosto muito dele, mas não queria ver no São Paulo de novo. O Dorival também não queria ver, porque apesar de ter dado, e eu falei pra vocês, eu sou muito grato a ele pelo título da Copa do Brasil, mas o São Paulo do Dorival era muito xoxo, bicho. É muito xoxo. Mas, entrando nessa fala, do que já foi conversado aqui outras vezes, meu amigo Alamo, mas quem deu essa Copa do Brasil pro São Paulo? Foi o Dorival? Não tinha sido o Casares? Isso será um assunto para outro vídeo. Mas é inegável que o título da Copa do Brasil é na gestão do Casares. Ele trouxe o investimento necessário. Trouxe investimentos que não deram certo. Isso a gente concorda, né? Na verdade, quase todos, né? Os maiores que até agora deram certo é o Lucas e o Oscar, entre muitas aspas, porque quase não jogou. Jogou o Paulista e simplesmente se lesiona. Ele passou anos na China, não teve um dedo machucado. Ele vem pro Brasil, ele sente a coxa. Aí perde o Brasileirão.
É que pode, cara, esse tipo de coisa. Se for falar sobre o Casares, eu vou passar pro Matheus. Aí já vai passar pro Matheus. Nosso amigo, ele tem um pouco polêmico quando você ataca o presidente Júlio Casares, né? Mas é pontos e pontos que vocês vão ver a gente retornando algumas vezes pra falar disso aqui no canal, pra estressar ele, certo? Vamos agora mudar um pouco do tema. Já falamos muito bem de São Paulo, temos torcedor de São Paulo aqui. Eu vou entrar, eu vou só dar o início ao tema e vou passar para eles falarem, que depois eu vou defender. Vamos entrar no jogo, o jogo não, né? Que como disse nosso amigo Felipe antes de começar o vídeo, a vergonha que foi feita pelo time do Flamengo. Sobre o nosso Mengudo, né? Segunda derrota desde que o Felipe Luiz assumiu, né? Segunda derrota e pra um time que não tem expressão alguma nem no campeonato argentino, eu acho. Quanto mais na Libertadores. Acho que é a primeira vez que ele participa, né? E aí, ainda teve aquela polêmica do Gerson, né? Da entrevista com o cara da Sport TV. Que o cara foi perguntar se o rendimento dele tinha caído por conta da quantidade de jogos e tal, porque ele começou no banco, né? O Gerson. E aí ele entendeu, né? Que o jornalista estava atacando ele. Cara, aí foi um auê esse negócio aí do Gerson. Até saber, né, cara, se tem algum jogador assim que acha que ainda tem um passado daquele time de 2029, aquele time multicampeão, 2019, que acha que o ego tá assim muito explodido ainda e tal. Algum jogador assim, na tua visão, como técnico, como professor de educação física, né? O que aconteceu com o Flamengo? Porque essa derrota acontece no futebol, né? Mas é algo inexplicável praticamente. Aí a sua fonte mais técnica. Eu vou ter duas falas eu vou ter duas maneiras de falar aqui, certo? Eu quero que o nosso público me entenda. Vou falar primeiramente a parte técnica. Depois eu vou xingar até a sétima parte da família de alguns jogadores que eu tenho pra xingar. Parte técnica. É inadmissível o Flamengo perder o jogo como perdeu. E vir a público alguns jogadores como vieram e falaram: olha, a gente não tá tão assim preocupado, não é exatamente essa palavra, porque chegaram pra nós e falaram que o importante é o brasileiro. O importante é o brasileiro. O Flamengo tem 8 títulos brasileiros. 8 títulos brasileiros. Aí chega a diretoria e fala que o brasileiro é mais importante que a Libertadores. Nunca foi pra nenhum clube. A gente tem que escutar os jogadores vindo falar que a diretoria avisou pra gente que o importante é o brasileiro. Pelo amor de Deus, mancho. Nunca foi, nunca será mais importante o brasileiro que a Libertadores. A Copa do Brasil a gente se discute porque dá mais dinheiro. E falando em parte tática, o Flamengo jogou muita bola. Que esse jogo o Flamengo jogou bem. O Flamengo jogou bem. O Flamengo perdeu muitos gols. O senhor Juninho, não vou criticar agora, vou esperar, deixa eu dar minha parte tática, depois eu vou mandar o Juninho tomar, não. Na parte tática o Flamengo jogou muito bem, com o estilo de jogo do Felipe Luiz muito bem adequado. Só que faltou algumas peças, o Flamengo poupou alguns jogadores, o hype todo do jogo estava na volta do Pedro, que estava no banco, Gerson foi poupado, como já foi falado. O Flamengo não jogou tão mal. Mas foi erros e um pênalti infantil do senhor Léo Pereira. Infantil. Dentro da área ele bota a mão, eu acho que ele achou que tava fora da área. O jeito que ele botou a mão foi infantil. Eu tenho alunos do Sub-14 que não fariam aquilo. E um gol de cabeça que a marcação fica de... Foi uma marcação do Flamengo que foi uma mãe. O Flamengo sempre teve problemas. Eu sou torcedor do Flamengo. Muitos brincam, desde 2019. Não, eu sou torcedor do Flamengo desde sempre. Eu vi Nixon, eu vi Anderson Pico, eu vi jogadores que, pelo amor de Deus... E eu não... Muito tempo eu não via o meu Flamengo, como já tive há muito tempo, de ver uma... O Flamengo teve épocas de... Todo escanteio, eu botava a mão na cara que eu falei, mas vai ser gol. Toda bola na área era isso.
O Flamengo tomou uma bola, tomou um gol. Vergonhoso. Vergonhoso. O cara entra sozinho pra cabecear sem ninguém. Pelo amor de Deus, uma marcação horrível daquela. Já tô entrando na minha parte clubista, porque, pelo amor de Deus, o Flamengo, na defesa, só tem o senhor Léo Ortiz. Porque sem o Wesley, o Flamengo fica uma vergonha. O senhor Varela não, só sabe jogar de lateral esquerdo e é direito. Jogou de lateral direito a vida toda. A vida toda. Jogou a porra de lateral direito e não sabe jogar de lateral direito. Um infeliz daquele. É impressionante, mas a queda que o Flamengo tem quando o Wesley não tá jogando. O senhor volante Everton, menino novo, a gente tem que ter paciência. Mas o Flamengo sente a falta do Gerson, é nítido. Falta que o Gerson faz. Se o Arrascaeta não brilha, o Flamengo não brilha. E o senhor Juninho, só pega o beco da porra do Flamengo. Seu horrível! Eu não sei pra que. Como é que o Sevilha criou uma bosta dessa? Tu não sabe fazer gol, mas tu é centroavante. Puta que pariu! Tu não sabe fazer gol. Mas você não sabe fazer gol, mancho. Porra, eu não tive. O Hernani Brocador era melhor que tu. Tu vai ficar com saudade do Nixon, mano. O Nixon fazia mais. Os gols que tu perdeu, o Nixon fazia. É impressionante. O Negueba, mancho, fazia aquele gol que tu perdeu. O infeliz. O Caleri. Caleri não faria, não. Caleri é horrível. Caleri é outro, pelo amor de Deus. Gabigol faria. Que saudade do Gabigol. Ai, meu Deus. Lembrando que a diretoria passada tinha tudo certo pra trazer o Firmino. Nós dormimos... Eu e a torcida do Flamengo dormimos sonhando com o Firmino. Acordamos com a porra do Júnior Xereca. O quê? Do Júnior Xereca. O quê? Do Júnior Xereca. Tá bom. Esse é horrível. Horrível. Eu tenho amigos flamenguistas que defendem, não, ele é bom. O porra do apelido do cara é Juninho Xereca. Não é nem porque ele foi comemoração, é porque ele é uma xereca de ruim. Ele é tão ruim, que não podia ter esse nome não, porque xereca é um negócio bom. Esse é horrível. Não, eu tô puto com o Juninho Xereca. O senhor Juninho Xereca, você é horrível. Volte pra onde o senhor tava, tá naquela porra de... Sei lá onde é que o senhor tava, Krasnodar, na porra da Moldávia, não sei, puta que pariu. Vai pra puta que pariu e sai do meu Flamengo. Seu merda. É muito bom ver isso, né, bicho? É muito bom, cara. E é mais gratificante ainda pra mim, porque ele sabe como me irritar com o Caleri. E ver isso aqui dele, bicho, é demais. É gratificante, bicho. É aquele negócio, a vingança é um prato que se come frio, né? Mas aí o Matheus falou um negócio legal, da diretoria optar por dar maior atenção pro brasileiro, não pra Libertadores, né, cara? E a Libertadores esse ano vai ser um on, né, bicho? Porque você tem São Paulo, Flamengo e Palmeiras, são tricampeões. E já imagina se o Tetra sai nesse ano, bicho? O melhor time brasileiro é o Bahia. Eu já ia falar. Do nosso queridíssimo Rogério Ceni. Mas tu imagina a Libertadores, bicho, uma semifinal entre Flamengo e Palmeiras e o São Paulo no outro lado do chaveamento, numa semifinal? Pra mim, Bahia é semifinal. Aí tá demais já. Não. Essa situação de um possível time brasileiro poder sair dessa Libertadores como tetracampeão. Só tá dando um brasileiro, praticamente. A gente tem 3 tricampeões. Eu já sei quem vai ganhar. Sei até quem vai ganhar o Mundial. No final do vídeo eu falo pra vocês. Não, no final do vídeo, pra criar um momento de suspense. Mas o seu entendimento, Felipe? Eu não tenho a metade do entendimento que vocês têm. Mas... Mas eu não vou mentir. Pra mim, se os times continuarem dessa forma, cara, os times eles não vão chegar na semifinal, não. Fortaleza, São Paulo tem que melhorar muito, o Flamengo tem que melhorar. Pra mim, acho que quem ainda tá jogando benzinho é o Palmeiras e quem tá mostrando surpresa é o Bahia. Quem tá mostrando melhor é o Bahia. Então, tipo, Mano. Ele morreu de disso, mano. Não cortar, mas porque foi um tiro só, mano. O que ele falou? Do Júnior Xereca. Não tem problema não, YouTube tem besteira pra xereca não. É o nome dele. Não é besteira.
Não, é porque eu errei. Tipo assim, é tão ruim, por isso que chama de xereca. Só que eu da xereca, depois eu voltei e falei, não, xereca é um negócio bom. Ah! Você vai estar acordado, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu tô pensando na coisa aqui, Vai, fala. Vai. Eu não sei, não tô muito confiante com os brasileiros na Libertadores, não, esse ano. Eu acho que quem pode dar uma surpresa boa é o Bahia. E se o São Paulo não melhorar, ele não vai passar das oitavas de final. E nem o Flamengo. Não vou mentir. O Fluminense é sul-americano, Fluminense é. Fluminense pra mim é um time que pode reerguer esse ano de novo. Fortaleza, não sei. Fortaleza não tá mostrando futebol ainda. Entendeu? E falando sobre Fortaleza, como o Matheus falou, agora, né, foi quarta-feira, foi quinta, não foi? Foi quinta. O jogo do Fortaleza que foi paralisado, né? E infelizmente houve uma tragédia no lado de fora do estádio, que foi a morte de 2 adolescentes, ou foi um adolescente e uma criança. Eu sei que foi 2 menores de idade, foram atropelados por uma viatura da polícia, né? E eles faleceram no local. E quando a torcida do Colo-Colo ficou sabendo, eu não sei o que é que eles estavam chamando a atenção, mas talvez chamaram a atenção da forma errada. Eles já estavam agressivos, né? Tanto fora do estádio como dentro, e num determinado momento do jogo eles conseguiram quebrar o vidro de proteção do jogo, né? E aí eles conseguiram invadir o gramado do jogo que estava ocorrendo. Isso encerrou em 70 minutos? Por aí, menos? 60 e pouco. 65 minutos do tempo total, né? E aí o que aconteceu foi que Colo-Colo, infelizmente, só foi punido com a suspensão das torcidas nos jogos que irão ter com ele em casa, mas nenhuma proibição, o que eu acho que é uma pena muito leve, porque se fosse um clube brasileiro, a Conmebol com certeza iria, assim, extrapolar, porque ela sempre pega pesado nos times brasileiros, e é uma pena com os clubes que falam em espanhol. Então eu acho que, primeiro, deveria se tirar esse presidente, que já foi mais do que falado ultimamente. Tenho que falar. Se eu for pra falar de presidente, eu falo do Casares, viu? Fica na tua, viu? Que tem que se colocar um presidente brasileiro lá, porque o que eles fazem pra se ajudar entre argentino, chileno, paraguaio, seja lá o que for, não é brincadeira e sempre prejudica os BRs. E assim, Conmebol, tá na hora de evoluir, porque tá muito amador essa forma como você analisa o nosso futebol sul-americano. Tá muito fraco. Essa suspensão aí é muito fraca perante o que foi acontecido. Foi uma morte no lado de fora, uma invasão de campo e ameaça sobre os jogadores que vieram jogar contra o Colo-Colo, né? Talvez meus amigos aqui queiram falar mais alguma coisa. Eu vou repassar aqui pro Matheus. Um ponto que a gente tem que entrar nessa questão não sei se alguns viram, um jogador do Colo-Colo, na hora da invasão, viu que alguns torcedores que não estavam querendo só protestar, estavam querendo agredir a torcida, agredir os jogadores de Fortaleza. Ele se pôs na frente para chamar a atenção para os caras ir lá abraçar ele, falar com ele, para eles tirarem a atenção dos jogadores de Fortaleza. Os jogadores do Colo-Colo entraram na frente da torcida, e para os jogadores de Fortaleza conseguirem entrar dentro do vestiário. E isso é uma coisa que a gente vê pouco de jogadores, clubes de lá de fora. Eu acho que poucas a gente viu isso deles querendo ajudar uma equipe brasileira. Isso é louvável. Agora, a punição foi muito pequena, isso é óbvio. Se fosse clube brasileiro, como foi falado, seria muito pior, sabe? O jogo acabou, não sabemos como é que vai voltar. Fortaleza pediu os pontos, só que não sabemos como é que vai ficar a situação, né? Realmente é muito lastimável tudo que aconteceu, tanto dentro do estádio quanto fora, né?
mas é até um alívio, assim, entre muitas aspas, pro próprio Fortaleza, né? Porque na mesma noite, foi na noite anterior, né? O Bucaramanga venceu o Racing, né? Que era o Bucaramanga é um clube que, do grupo do Fortaleza, é o de menor expressão e que talvez a gente já tivesse como o clube que vai ficar em quarto lugar. Só que aí quem tá em quarto lugar agora é justamente o Fortaleza, porque o Bucaramanga tem um empate e uma vitória, o Racing tem uma vitória e um empate, Uma vitória e uma derrota. uma vitória e uma derrota, e o Colo-Colo tem um empate. O Fortaleza é o único zerado de pontos do grupo, bicho. Assim, se realmente for dado WO pro Colo-Colo e o Fortaleza ganhar os 3 pontos, bem. Mas se for. Enfim. É louvado assim, como eu disse, né? É lastimável o que aconteceu, mas pro Fortaleza foi um alívio, porque ele tava 60 minutos, né? Com 0-0 com o Colo-Colo, cara. Jogo fora de casa, difícil, mas assim, a situação do Fortaleza na Libertadores tá bem complicada esse ano, viu? Não só na Libertadores, parece que o Fortaleza, depois que perdeu o estadual pro maior rival, sentiu muito. Porque a única vitória deles foi aquele jogo contra o Fluminense que o treinador caiu, onde o próprio treinador falou que errou a escalação. O jogo, ou seja, o dos últimos 4 jogos, 5 jogos do Fortaleza, o que ele ganhou foi um erro de escalação do adversário. Aí perdeu pro Ceará, perdeu pro Fortaleza, os últimos jogos do Fortaleza. Ele vai e perde pro Ceará. Aí ele perde pro Souza, com 1 a menos, o Souza com 1 a menos. Aí ele empata e perde o título pro Ceará. Perde pro CRB, com o CRB também com 1 a menos. Aí ganha do Fluminense com um erro de escalação. Toma, taca do Racing por 3-0. Pega o Mirassol, que todo mundo achou que seria o time que não pontuaria no Brasileiro. Empata com o Mirassol. E até o jogo ser abandonado, vinha fazendo um jogo muito abaixo contra o Colo-Colo. Muito abaixo. O Fortaleza não ganha um jogo desde a semifinal contra o Ferroviário. Dia 8/3/2025. Tem mais de um mês que o Fortaleza não ganha um jogo, tirando aquele do Fluminense, claro. Que a gente volta a falar que foi o jogo do erro de escalação, o erro do treinador, que o time não estava mais com o treinador, que ele brigou com o próprio o treinador, o Mano brigou com o Thiago Silva, que é o líder do elenco. Era um jogo que o Fluminense, teoricamente, estava abalado e provavelmente os jogadores queriam perder para derrubar ele. Ou seja, as 2 últimas vitórias do Fortaleza são essas. É um jogo na semifinal da Copa no Cearense e um jogo que o Fluminense entregou. Sabe? O Fortaleza vem muito abaixo esse ano e fez contratações de peso. Contratou o Paul Fernandes, trouxe o Gaston Ávila do Ajax, o Gaston Ávila que foi expulso em 2 jogos e fez 2 pênaltis. Ele foi expulso em 1 jogo e fez 2 pênaltis. Isso é inacreditável, cara. Tu traz um cara do Ajax, tá pagando metade do salário do cara. E o cara não consegue jogar no futebol brasileiro nem cearense. É impressionante o nível disso. O Paul Fernandes vindo capitão do Boca. Não consegue jogar melhor que o Lucas Sacha. A gente nem fala do Marinho, porque o Marinho aposentou depois da Covid. Acabou a Covid e acabou o Marinho junto. É verdade. Quem salva aquele time ainda de vez em quando o Lucheiro, o João Ricardo, que pelo amor de Deus, o que o João Ricardo está fazendo pelo Fortaleza, o João Ricardo tinha que ter uma estátua. E foi falado isso falado isso num vídeo nosso que não foi ao ar, que a gente não conseguiu levar ao ar. Mas a média de idade do Fortaleza é mais de 30 anos. O Davidson tem 30 e poucos. O Davi Luiz tem 38. Tinga, Titi. O próprio João Ricardo.
É impressionante como o Fortaleza é o mesmo time do ano passado que fez uma campanha histórica que por alguns momentos a gente achou que o Fortaleza seria campeão brasileiro e trouxe peças para reforçar e não conseguiu se reforçar. Um bom que é um ponto do Mirassol que foi falado aí é que o Mirassol não ganha uma partida a 9 rodadas, 9 jogos, minto. A última vitória dele, deixa eu ver aqui, foi no Paulistão, exatamente. E foi uma rodada antes de jogar contra o São Paulo até. Ó, deixa eu só ver aqui, ó. Eita, que foi muito. Pronto. O último clube que ele ganhou foi contra o Velho Clube no Campeonato Paulista. E contra o Guarani. Depois disso, que ele levou a P do São Paulo de 4-1, não ganhou mais. Veio de empate, uma derrota, outra derrota, 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 derrota e empate. Então, o negócio do Fortaleza pega mais sério ainda de um clube que não sabe o que é ganhar, só vem empatando. E como tu falou, de um clube que ano passado chegou a disputar, nem que seja, sei lá, 3 rodadas, 4 rodadas, mas foi no final do campeonato para ser campeão. Então, tipo, não se sabe o que tá acontecendo. Todo mundo já tá meio que cobrando do técnico, né, do Fortaleza, como se o técnico fosse ruim, que não é, né? E não é um Zubeldia da vida, mas mas mesmo assim, ninguém entende. Pegaram o Davi Luiz. Davi Luiz é um jogador velho, mas é um jogador que no final do Brasileirão, ano passado, com o Flamengo, ele deu uma disparada. Talento, mas querendo não, foi um jogador que ele se destacou nos últimos jogos com o Flamengo. Entendeu? Tem o Paul, que era um cara que era capitão do Boca, né? Tem um cara que era do Ajax. Tem nomes de peso. Então, o que é que se passa no Fortaleza? Pode ser uma disputa de ego, porque tem algumas pessoas que talvez tenham nomes, a idade também pode estar batendo nessa questão, mas era para ser meio que um time mais técnico, lento, mas que mantesse mais uma posse de bola, tocasse mais certo. E aí o que a gente vê hoje não é bem isso, né? Entrando na questão do técnico do Fortaleza, eu vou mandar um salve aqui pra uma pessoa que, quando soube que a gente tava gravando o vídeo, pediu, certo? Pediu pra falar isso no vídeo. Então, para o nosso querido amigo Yuri, estamos aqui fora Voivoda. Somos fora Voivoda. Eu sou fora Voivoda. Eu e meu mano Yuri, que pediu aqui pra mim mandar um alô pra ele. Yuri da banca, daqui de Calcaia, muito conhecido. Eu, junto com o meu amigo Yuri, a gente entra nessa, pedimos fora Voivoda. Não é porque eu sou torcedor do Ceará que eu tô pedindo isso. Fora Voivoda. É um completo banho de água fria, macho, a situação do Fortaleza atual, né, cara? Porque alguns anos atrás, no Brasileiro, quase caiu no primeiro turno, aí no segundo ele dá uma alavancada histórica. Ano passado, brigando pelo título. E aí, esse ano, o time completamente se apagou. Deve ter motivos, né? Idade de jogadores, talvez o ego. Trouxe muito jogador de nome, assim, né? De peso, mas pela idade, como o Davi Luiz, por exemplo, não tá entregando tanto em campo, na bola, né? Mas, cara, é completamente um banho de água fria. Mas é válido que o que o Marcelo Paes faz com o Vojvoda, né, cara? De manter ele. É um trabalho longevo. É um trabalho que ambos já se conhecem, né? Mas acho que tá na hora de fazer, assim, uma autocrítica, né? Saber o que ele pode melhorar, o que não pode. Saber que tipo de gestão o clube pode fazer para ver outras pessoas para contratar, né? Porque é um time muito velho. Contra o Fluminense, eu acho. Ou foi contra o Racing. O mais novo era o Kuzevic, com 28 anos, eu acho. Tem que o coordenador do scout, assim, do clube tem que começar a olhar, assim, para o pessoal mais jovem, né, cara? Até da base, né? O Matheusinho trabalha na base do Fortaleza, né? Não sei se ele já tá treinando, vai que futuramente aparece um jovem rapaz treinado pelo Matheus pra ser o 10 do Fortaleza.
Eu só vou passar antes de passar pro Mateuzinho, eu acho que o Fortaleza já tá na hora. Não sei como é que tá a base do clube do Fortaleza, mas seria bom o técnico dar uma olhada na base pra saber como é que tem gente querendo esperar, querendo mostrar serviço. Entendeu? Eu não creio, eu não acredito que Fortaleza, com o que ele tenha investido nesses anos, não tenha jogador bom, que deve ter algum ou outro que dá pra ser reaproveitado, entendeu? Olha, o Matheus já disse que dá, então, tipo, é tudo questão de querer. Pra mim, não é possível que o Vojvoda não seja igual o Zubeldia, que ali o Zubeldia é um cara que não olha pra base, né? Ele não gosta de olhar pra base, ele nunca foi de olhar muito pra base, mas o Vojvoda, ele tem que abrir os olhos, não pode deixar o ego do clube que deu uma subida se achar tanto quanto o tipo um Flamengo na vida que até agora ele acha que ainda tá em 2019, que é um time top da galáxia que não vai perder nunca porque tá, Todos os outros anos, os Flamengo é o título. tá ganhando, mas tipo, cadê o rendimento do clube no começo do campeonato, entendeu? Na Libertadores. Responde agora. Antes de eu entrar nessa questão do Flamengo, como foi falado pelo querido amigo Felipe, vamos falar da base do Fortaleza. Cara, base do Fortaleza que se você for pesquisar, tem títulos. Ano passado ganhou muitos títulos. A base do Ceará é conhecida como a melhor base do Nordeste, certo? Mas a base do Fortaleza ganhou bons títulos ano passado. Tem jogadores que vinham rendendo muito bem na copinha, vinham entrando bem e não foram aproveitados. O artilheiro do esporte nos últimos 2 anos, na Série B, o artilheiro do esporte, foi Douglas Coutinho, que é da base do Fortaleza. Que era o Fortaleza, não sei se era da base agora, não vou dar essa informação errada pra vocês, mas eu acho que era da base do Fortaleza. O Fortaleza agora, quando foi para os Estados Unidos, levou o Cauê Canela, que era um destaque do clube na Copinha. Tinha o Abraão, que foi muito utilizado já pelo clube, no Copa Nordeste, Série A, alguns anos atrás. Amorim também. Muito bons jogadores, cara. O Fortaleza tem um jogador que estava agora no conjunto com o Sub-20 no Sul-Americano. Foi campeão com o Sul-Americano com o Brasil. Esse moleque não tem oportunidade de jogar. Mesmo com o Paulo Fernandes ali estando no nível. Não está jogando isso que se espera dele. Acho que é Cauã o nome dele. Ele não tem essa oportunidade, cara. Os jogadores do Fortaleza estão sendo tudo emprestados da base. O Zubeldia não vai usar a base mesmo. Vai encher o elenco de. Vai encher o elenco. Zubeldia. Eu tô criticando aqui do Zubeldia desde ser cara com o Álamo. Lembrei dele. O Vojvoda não vai usar a base. O Vojvoda não vai usar a base. Não vai aproveitar essa base que ele tem, que é uma base boa. Eu já vi uma reportagem esses dias que saiu, acho que até no Globo Esporte, que tinha a possibilidade do jogador que estava sendo muito utilizado ano passado, que foi até convocado para a seleção dele, que era do Fortaleza, sei lá, esqueci o nome. Esqueci do nome. É o menino do Fortaleza, que é da Venezuela, mancho. Ele é novinho, mano. Isso aqui tu corta, Felipe. Não tu vai cortar, mano. Tu vai editar. Elenco, bota elenco. Kevin Andrade. Calma, agora. Ajeitei que eu vou voltar aqui. Volta aí que eu vou. O Kevin Andrade, que estava sendo muito utilizado no passado, veio como um dos maiores prospectos do Fortaleza. Foi muito falado do Kevin Andrade, foi convocado pela seleção dele. E a gente não vai. O Fortaleza não vai utilizar mais o Kevin Andrade. O Kevin Andrade não vem entrando. Cara, isso o Fortaleza tem uma base boa, cara. Mesmo eu sendo torcedor do Ceará, mas eu gosto de futebol. Quando eu tenho tempo, eu vejo base dos outros clubes. Cara, a base do Fortaleza é boa. Descobriu muito atleta bom. Só que o Fortaleza tá emprestando tudo esses moleques, cara. E não tá aproveitando. Enquanto isso, a idade do elenco só aumenta. Isso também.
Pronto. Fazer o seguinte. Ele tá se coçando pra falar do Flamengo, mas eu não vou deixar. O que eu quero fazer agora é encerrar o vídeo. Hã? Calma, depois a gente fala mais. Já falou do Flamengo, a gente falou do Fortaleza e falamos do São Paulo. A gente se apresentou. Então, vamos deixar pra falar do Ceará em um outro vídeo. Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma conversa entre amigos, né? Já se bateu aqui, a desunião já tá a cara da tristeza daí do Mateuzinho, que não falou do Ceará dele. Ele vai ter a oportunidade de falar. A gente vai abrir oportunidades pra falar mais ainda do Ceará. Tem que ser falado do clube que está invicto no Brasileirão, certo? Que tem vai ser o artilheiro brasileiro. Anotem. O artilheiro do Brasileirão será Pedro Raul. Anotem. Estourou um pouquinho as tímpanos aí, mas tá tudo bem. A resenha é essa, gente. A abordagem do canal é esse. A gente trazer os assuntos e resenhar em cima, conversa entre três amigos, entendeu? A gente muito desunidos, a gente não concorda com algumas coisas que os outros falam, mas é a vida, entendeu? Eu vou deixar aqui o Álamo e o Matheus ainda fazer o encerramento das ideias dele, das opiniões um pouquinho, pra gente encerrar o vídeo de hoje. Galera, foi o primeiro vídeo. A gente, como vocês viram, a gente tem muita coisa a debater. A gente adora ver o outro zangado. Falando São Paulo que o Álamo já se zanga. Vocês veem se nosso grupo tem pelo menos 2 vezes na semana que o Álamo fala que não quer ver futebol, não quer saber do São Paulo, porque senão ele vai se estressar. Eu mandou notícia de São Paulo pra ele, mas eu não quero nem saber desse time, mas senão eu vou me estressar, hoje eu não quero me estressar. Eu falando do Flamengo, não é porque eu entendo algumas coisas de parte tática, cara, quando eu vejo alguns jogadores fazendo o que foi feito no último jogo, alguns era mais perdendo os gols que o seu Juninho perde, eu fico muito, sabe, chateado. O Felipe a gente ainda vai botando aqui ele no meio pra ver o que pode ser falado dele. Com ele pra se estressar. Né? É difícil estressar esse homem. Sabe? Mas é só isso que a gente tem que falar. Teremos mais vídeos. Esse vídeo vai ser provavelmente vai ser longo, não tão longo como a gente pensou que seria. Mas será um vídeo grande. Espero que vocês entendam que a gente fala muita opinião nossa, a gente brinca muito um com o outro, mas a gente sempre tem opiniões diversas, sabe? Deixa eu passar aqui. No nosso canal aqui, vocês vão ver vídeos, às vezes só do Matheus, às vezes só do Álamo, às vezes pode ter só eu. Os meus vídeos são mais curiosidades, alguma coisa administrativa deles. Aqui vocês vão ver mais áreas técnicas, umas ideias assim. Esse aqui mais especificamente São Paulo, né? Então não estranhe se isso acontecer. Vai ser vídeos curtos, pode ser só um TikTok que vai cair aqui no YouTube, por Instagram. Um estilo de podcast como esse, que se Deus quiser, a gente pode trazer alguém que joga em algum clube, entendeu? Pode ser que a gente faça. Trazer uma live, pode ser que a gente traga vídeos. Então, tipo, é porque eu pensei que tinha live, eu olhei assim, cadê a coisa? Imagina a gente na live no meu canal, nada a ver. Então, tipo, pode ser vídeo curto, pode ser vídeo de 15 minutos, 15 segundos, 21 minutos. Vai de acordo com o que der, o conteúdo tiver, entendeu? Então, todo mundo vai ver e gosta de como tiver, mas sempre a gente vai estar trazendo um corte ou outro daquele vídeo que a gente fez. Tem os pilotos, como eu falei, que tem corte para trazer, e tem desse vídeo principal também, que também vai ter corte. Principalmente da parte do Matheus gritando. E agora eu vou falar aqui, vou deixar meu caro amigo Álamo encerrar o vídeo de hoje, esse lindo, que eu vou tanto abordar o assunto no futuro sobre Zubeldia. Mas não agora, calma, relaxa. Que mais forte que isso é eu falando do Casares, mas qual outro dia. Nos próximos vídeos eu vou vir com uma garrafa d'água e uma garrafa com chá pra já vir calmo. Hoje eu tomei o calmante que eu disse que ia tomar antes de vir pra cá.
Mas enfim, pessoal, esse é o nosso projeto, esse aqui é o Projeto Os Desunidos. É mais do que a gente sentar aqui pra gravar. É a gente poder conviver, a gente poder conversar, a gente poder externar, não só pra vocês, mas até pra gente mesmo aquilo que a gente conversa no WhatsApp, no Instagram. Enfim, é um projeto novo, espero que vocês gostem. E espero que vocês também gostem, né? Que a gente possa levar pra frente esse projeto de informação, de descontração, de resenha. E é isso, pessoal. Até a próxima.